E vamos falar agora do 8 de julho. Hoje é uma data histórica para ser comemorada com muito orgulho por nós sergipanos. Uma data que reforça nossa sergipanidade. O Estado comemora a emancipação política. Foi em 8 de julho de 1820 que Sergipe se emancipou da Bahia e passou a fazer a própria história com autonomia política, administrativa e econômica. Mas em tempos de pandemia, mais um desafio. Nós, sergipanos, continuamos guerreiros para seguir o caminho da retomada do crescimento. Há 201 anos, a então capitania de Sergipe del Rei conseguia a sua emancipação política em relação à capitania da Bahia. O decreto real assinado pelo rei Dom João VI rompia com todos os laços de dependência política, administrativa, social, econômica e jurídica. A partir daí, Sergipe passou a gerir seu território, a administrar as próprias finanças, enfim, passou a construir a sua própria história. A gente vai ter aí um processo de invasão pelos holandeses no século XVII, meados do século XVII. E essa invasão holandesa fez com que Sergipe pedisse ajuda à capitania da Bahia com suas tropas. Só que as tropas da capitania da Bahia não chegaram a tempo. Então os sergipanos, de certa forma, ficaram revoltados com essa falta de agilidade das tropas portuguesas que vinham da capitania da Bahia e deu início a um processo de sentimento de busca por autonomia. Uma autonomia política e também uma autonomia econômica. E aí fez com que os capitães mor, que eram os nomes dos defensores do território no período, passassem a disputar pelos poderes econômicos da região. Dentro desse processo que a gente vai ter para a busca pela emancipação política de Sergipe, vão haver primeiro conflitos locais de pequenos comerciantes, de pequenos proprietários, com aqueles que estavam ligados à liderança do governo local e que eram aliados aos governantes também da capitania da Bahia. E dentro desse processo de conflitos é que vai haver o momento em que o Dom João VI vai decidir fazer com que haja uma luta por sua independência, no sentido de concretização, e assina um decreto, em 8 de julho de 1820, na qual faz com que a capitania de Sergipe del Rei se torne independente da capitania da Bahia. Ainda segundo o professor, mesmo antes da emancipação, a capitania de Sergipe del Rei já apresentava considerável potencial econômico, mas o desejo de uma maior autonomia econômica também motivou o processo de independência. A capitania de Sergipe vai passar a ter um maior desenvolvimento logo após o processo de emancipação, pois ela não vai ficar mais pagando os tributos que eram cobrados à capitania que a Bahia cobrava, levando também a um agrado dos comerciantes locais, dos grandes proprietários de terras da região. Mais de 2 séculos depois, o estado de Sergipe passa por um dos momentos mais difíceis da história recente em relação à economia. A partir de 2011, o Produto Interno Bruto entrou em declínio. Em 2018, no último levantamento, o PIB do estado somou 42 bilhões de reais. E dos 9 estados da região Nordeste, Sergipe foi o único que apresentou variação negativa. O gestor governamental do Observatório de Sergipe explica que vários fatores contribuíram para esse cenário. A gente tem observado aí nos últimos 10 anos, principalmente, a partir de 2008 até 2018, que é quando temos a medição do PIB, que houve um processo que a gente chama de desindustrialização. Então, o PIB industrial de Sergipe, que chegou a ter perto de 30% do total do PIB, foi caindo até próximo de 20% do PIB. E, então isso a gente chama de desindustrialização, porque nada mais é do que realmente o Estado perder empregos, perder produção no setor industrial. Com a pandemia, a situação se agravou. Atualmente são 226 mil pessoas desocupadas, o que equivale a 21% da população economicamente ativa do Estado. No ano de 2015, 2016, a gente teve um baque na economia brasileira e quando a economia começava a se recuperar, incluindo a economia de Sergipe, a gente teve esse infortúnio aí da pandemia. E, de fato,
foi um baque muito grande no mercado de trabalho, muitas pessoas perderam seu emprego. Como o cenário da crise sanitária aparentemente começa a ficar equilibrado, o momento é de retomada da economia. A recuperação a médio e longo prazos passa por um projeto de desenvolvimento. É fundamental o Estado ter um projeto de desenvolvimento pensando no longo prazo da economia sergipana. Nesse sentido, me parece muito interessante as iniciativas que Sergipe está tendo de se tornar um polo industrial com base em indústrias de alta demanda de gás. Além disso, Sergipe tem que pensar em outras perspectivas, outras possibilidades, como, por exemplo, o turismo. A gente tinha visto em anos recentes, antes da pandemia, que o número de emprego no setor de turismo aqui em Sergipe estava com um crescimento interessante comparado a outros estados do Nordeste, na área de restaurantes, hotelarias. E essas tendências têm que ser exploradas, essa vocação do Estado. Pois é, o povo sergipano é guerreiro e não se deixa abater. Mesmo com todas as dificuldades, se mantém confiante em dias melhores. É acreditar que, assim como em 1820, os sergipanos, mais uma vez, vão dar a volta por cima. Com criatividade e determinação, vão superar a crise e fazer Sergipe voltar aos trilhos do desenvolvimento. A economia agora deverá se recuperar, a tendência é essa, com o arrefecimento da crise sanitária. Então, uma expectativa pelo mercado de crescimento do PIB, comércio eletrônico, enfim, houve um crescimento extraordinário. A pronta entrega, os produtos, alimentos em pronta entrega, esse segmento, houve um crescimento importante. Já a indústria, eu acho que será a grande novidade para esse ano.